Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo 5 até o 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, e se assenta acima dos querubins. Pusera a arca de Deus num carro novo e o levara da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiava o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cântico, com harpas, com alaudes, com tamboris, com símbolos e com trombeta. Quando chegou a eira de Kidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu, pois, Davi naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Louvado seja Deus. É um texto bastante conhecido, né? Nós sabemos que Davi, quando foi após a morte de Saul, Davi começa a reinar, né? Numa parte de Israel, não em todo, mas uma parte, como Judá, 7 anos ele reina, mas após 7 anos o povo todo vê que Deus está com ele e confirma o reinado de Davi em todo o Israel. E Davi muda então para Israel, e onde é construída a cidade de Davi, né, o Israel. E lá, Davi já, depois de várias vitórias que Deus havia dado a ele, e ele estando lá e vai fixar a morada lá, alguns dos reinos enviaram material para ele fazer a sua casa, e quando ele faz a casa, ele diz, entende que ele tem ali uma morada, entende ali que de alguma forma ele é edificado naquele lugar, ele sente falta de algo tão especial que é a arca de Deus, de onde, o texto que lemos, de onde se invoca o nome de Deus. Naquele período, né, a arca de Deus, todos sabem, era o lugar onde se encontrava a presença de Deus. Então Davi, por sua vez, ele desejou a presença de Deus. Ele não queria apenas os feitos de Deus. Ele não queria só que as mãos de Deus fossem com ele, como tinha sido em todas as batalhas, mas que a presença de Deus não estivesse no local da sua habitação, no lugar da sua morada, no local da sua casa, o local de onde ele estava reinando. Ele queria a presença de Deus. E com esse intento que ele coloca no coração, ele reúne o povo e vai buscar a arca de Deus, que estava, né, na casa de Abinadab nesse momento. E ele, sem muita informação até aquele momento, ele vai buscar a arca do Senhor. E da forma que achou que deveria trazer, assim ele fez. Mas o algo tão importante dessa alegria, desse desejo de Davi,
o qual foi o contrário de Saul, né? Ele não quis reinar sem a presença de Deus. Ele entendia que a presença de Deus tinha que estar ali na casa dele, tinha que estar ali na onde ele estava vivendo, onde ele tinha lançado ali o seu fundamento, a sua casa. Ele não quis ficar sem a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é um coração de temor, é um coração de honra que Davi tem. Ele entende que precisa não só das mãos de Deus, ele precisa não só que Deus vai à frente dele lutando as batalhas, mas que ele pudesse, no seu retorno, saber que Deus também estava ali, que a presença de Deus estava ali muito pertinho dele. Ele queria a presença de Deus. Glória a Deus. Que coração maravilhoso esse que Davi tem, né? Afinal de contas, Deus disse que achou Davi segundo o seu coração. Ou seja, o coração de Deus é um coração de proximidade, que quer ter pessoa que o honra, e ele achou Davi este coração. Ele achou Davi aquele que deseja a presença dele, que quer honrar, que diz: aqui o Senhor é importante, eu não quero, assim como Moisés, eu não quero ir sem a tua presença, eu não quero mais, ainda que o Senhor envie o anjo e eu ganhe as batalhas, mas isso não é, só isso não é importante. O importante é ter o Senhor, o importante é ter a presença do Senhor, e eu quero a presença do Senhor aqui na minha casa. Louvado seja Deus. E isso é maravilhoso. E essa alegria tomou conta do coração de Davi, né? E naquele empenho, aqui ainda é novo, né? Como já disse, né? Deveria ter os seus 37 anos aqui, porque ele começou a reinar com 30 anos, né, após a morte de Saul, mas reinou 7 anos numa localidade, né, que se destinou a Judá, e agora ele é trazido para Jerusalém e aclamado como rei total de toda a nação de Israel, como Deus havia prometido. Então ele ainda é um pouco novo aqui, né? E ele decide ir buscar a arca de Deus. Talvez ele não havia, né, consultado, né, como ele deveria fazer isso. E naquilo que ele tinha, aquela informação, ele vai buscar a arca de Deus. Amém? E ele está indo, né, da forma que fizeram, como foram trazidos a arca dos filisteus até a casa de Abinadab, né, foram em carro, né, e ele entende que é em carro que deve se trazer. E ele faz, então, né, alguém faz, não sei se é a mando dele, né, mas faz um carro novo, né, tudo novo, tudo maravilhoso, né, e está fazendo, né, a coisa certa, né, mas de uma forma errada, né? De uma forma errada, mas a alegria, há júbilo no seu coração. O texto que lembra que ele está jubiloso, ele está alegre, tem todos os instrumentos, né? Estão louvando, adorando a Deus, aquela alegria. Hoje vai chegar a arca de Deus, a presença de Deus vai voltar para o lugar. Mas quando chega nesse determinado lugar, né, a Bíblia diz aqui que os bois tropeçam. E este homem, né, Uzai, ele estende as mãos para tomar, né, ajudar, segurar a arca de Deus. E nesse momento, né, ele é ferido, né? Ele é ferido. E a Bíblia diz que ele foi ferido ali, a ira do Senhor se estendeu e ele morreu perante o Senhor. Perante o Senhor. Ou seja, Deus estava ali. Deus estava ali. O que outrora não tinha acontecido, o que outrora parece que estando na casa de Abinadab não aconteceu nada, não houve nenhum sinal. Mas o coração que Davi colocou a buscar a Deus, mesmo sem toda a informação, atraiu Deus para ali novamente. Deus estava ali. Deus estava de volta. O Espírito, a presença de Deus estava de volta na arca. E agora, quando tocaram na arca, obviamente que aconteceu. Este homem morreu, não só perante a arca, mas morreu perante o Senhor. E quando Davi vê isso, a Bíblia diz que ele desgostou. Ele desgostou. Sabe que muitas vezes acontece isso conosco? Às vezes nós empenhamos em certa medida de entendimento, de alegria, de buscar, de fazer, de tomar uma decisão e dizer: agora eu vou seguir por aqui, naquilo que nós entendemos, e aí a gente vai. E Deus está com você, porque o seu coração voltou para Ele. Todo coração que se volta para Deus em honra, Deus se volta para Ele.
E às vezes a gente toma essa atitude e de repente algo dá errado. E aí a gente pensa o quê? Qual é a nossa atitude muitas vezes? Eu comecei a fazer algo, eu estou fazendo isso, eu tomei essa decisão e algo deu errado. Deus não está nisso. E muitas vezes é pelo contrário. É porque Deus está ali que algo não deu certo, porque não estava completo a obra, da forma certa. Amém? Não estava completo. Só que Davi fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Quando ele está triste ali, ele está abatido ali, desgostoso, ele não está desgostoso exatamente com Deus. Ele pensa, alguma coisa deu errado. Até porque as mortes, sem ser dos filisteus, que também morreram ao abrir a arca quando levaram, as mortes que tinham acontecido se deu por algo errado. E foi a morte das primeiras pessoas que morreram, os 2 filhos de Arão. Então ele sabe, alguma coisa deu errado. E ele faz uma pergunta que muitas vezes nós não fazemos. Ele, nessa angústia, ele fala, como atrairei a mim a arca de Deus? Como atrairei? E é essa pergunta que muitas vezes, quando as coisas, a gente recebeu aquele entendimento, ou talvez parte daquele entendimento, e a gente aplicou aquilo, e de repente não está surgindo efeito, ou acontecendo como deveria acontecer, muitas vezes a gente não para dizer, Deus, o que está faltando? Aonde é que está o erro? O que é que precisa? Talvez é uma coisa muito simples, uma pequena coisa que está faltando. E por causa dessa pequena coisa, a bênção não é completa. Ou nós não pisamos total, não se estabelece total essa bênção. Amém? Estão entendendo? Às vezes você decidiu dizer, eu tomei uma atitude, eu recebi uma palavra de Deus e agora eu vou caminhar nessa palavra. E que muitas vezes a palavra que eu recebi agora, ela é só o princípio, tem mais coisa. O próprio Jesus disse que ele estava falando para os discípulos ali, mas tinha muito mais coisa que iria vir, que eles iam entender após a descida do Espírito Santo. E que o Espírito ia receber da palavra dele e ia ensinar essas pessoas. Então, às vezes, o que nós recebemos não é o total, precisa de mais alguma coisa. Nós mesmos somos exemplo disso, né? Após receber o entendimento, né? No ano 2018, da graça do Senhor, foi só o começo, precisava de muito mais coisa, né? Muito mais coisas, e Deus foi trazendo, e que bom que Deus vem trazendo para nós, glória a Deus. Então Davi faz essa pergunta, talvez essa pergunta seja lá no seu íntimo, né? Como vou trazer a arca de Deus? E Deus ouviu, amém? Deus ouviu a oração de Davi. Mais para frente a gente lê que Davi de alguma forma teve a informação de como a arca poderia ser trazida. Deus deu a ele, ou a outros que estavam com ele, que fazia parte, né, de achar e de ler, como Moisés. E aí ele diz, quando ele volta para buscar, ele diz, quem tem que levar a arca é o sacerdote, como determinou Deus a Moisés, seu servo. Amém? A arca vai ser trazida nos ombros, glória a Deus, vai ser trazido nos ombros dos sacerdotes. Não é o povo não é qualquer pessoa que vai carregar, e não é, ainda que seja de boa intenção, um carro novo, que coisa mais linda, né? Um carro zerado, né? E alegria, talvez, daquela pessoa, né, que fez o carro zerado e entregou ali para levar a arca, né? E Davi entendeu que não era assim. Glória a Deus. Ele teve no seu coração, eu quero a presença de Deus. Todos os antes governaram, aliás, não governaram, mas foram grandes líderes, sacerdotes, entre outros, com a presença de Deus. Todos os antepassados, a presença de Deus estava. Até que chegou o dia que a arca se foi, mas todos eles estavam. E eu quero também.
essa foi uma das coisas da revelação que Deus colocou no coração dele, né? Mas ainda faltava como fazer, amém? Como fazer? Por outras palavras, né? É como se naquele dia que ele indignou e ele falou, como eu trarei a arca de Deus para mim, talvez era como Deus falando para ele, né? Faça da forma certa que vai ser aceito, né? Faça da forma certa que você vai ser aceito, ela vai entrar lá, amém, irmãos? E o que é interessante, né, que essa arca, após acontecer isso, ela ficou sobre a casa de Obed-edom, né, sobre a sua família. Aqui usa a palavra família, né? Lá em Samuel não usa a palavra família, mas fala toda a sua casa, né? Isso envolve família, né? Aqui fala família, ficou com a família de Obed-edom. Quando fala família, porque a família dele era grande, amém? E em 3 meses, Deus abençoou ele de tal forma, né? Nós vemos que ele abençoou de tal forma. Esse homem tratou a arca de Deus com tamanha honra, que Deus o abençoou de tal forma, a vida desse homem, não apenas trazendo as bênçãos materiais para ele, não prosperando em todas as áreas da vida dele, mas também prosperando uma vida no interior dele. Ele apaixonou por a presença de Deus. Que quando Davi leva a arca da casa dele, ele pede para ir junto com a arca. Embora ele não tivesse, né, a oportunidade de trabalhar pela arca de Deus, porque ele era um gentio, um estrangeiro. Mas Davi permite, e a Bíblia diz que ele vai por 70 pessoas da sua casa. 70 pessoas apaixonadas pela presença de Deus vai atrás, apaixonado pela presença de Deus vai atrás. E ele diz, Davi, eu quero ir, nem que for para contemplar ali. E a Bíblia diz que Davi colocou eles também como porteiro, ele e seus 70, amém? Como porteiro ali, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas o que é importante, irmãos, é que quando Davi teve essa questão de ficar triste por esse ato dele não conseguir, e ele vai buscar a Deus, né? Ou seja, como eu vou trazer? Então Deus vai trabalhar com ele, disse vai fazer assim, vai fazer assim. Ele entendeu que nem o lugar para colocar a arca ele tinha, amém? Ele não tinha. E depois então que ele faz a casa dele ali, ele prepara o lugar para colocar a arca, mas ele não vai buscar o tabernáculo que Moisés havia ordenado a fazer, que estava em outro lugar. Não, ele vai buscar apenas a arca de Deus. E ele faz uma tenda, e ele coloca ali, tenda o tabernáculo, coloca ali a arca de Deus, ao ponto que todo mundo possa olhar, todo mundo possa adorar, qualquer pessoa poderia olhar e ver a arca de Deus, ali está a presença de Deus, toda pessoa que chegasse lá poderia ver, não só o Israel, até o gentio poderia chegar lá e ver a arca de Deus e adorar, com certeza, que alegria, muitas pessoas gentilhas poderiam ter no coração essa alegria de adorar a Deus, de adorar a presença de Deus, amém? E quando a gente vê no Novo Testamento, né, que falando, traduzindo a promessa de Deus, que esse vem dia, que eu edificarei as tendas caídas de Davi, onde todos os gentios possam entrar e adorar a Deus, possam ter acesso à presença de Deus, amém? Então Davi, ele faz o lugar, ele prepara, agora está tudo certo, agora tem a casa para colocar, tem o lugar, agora ele sabe como ele vai colocar, amém? Glória a Deus. Às vezes tem muitos princípios que às vezes fica perdido da gente por não ter informação, não é? Muitos princípios, embora eles tenham esquecido ou passado da compreensão humana, talvez por muitos anos sem utilizá-lo aquilo, mas ele é verdadeiro, amém? Até então, desde que a arca foi levada, nunca se havia mais alguém trabalhado com esses princípios de como lidar com ela, de sacerdote, de varas, nunca, não havia.
Glória a Deus. Não havia, houve um esquecimento. Porque se pensar que Saul governou 40 anos e agora Davi está mais 7 anos, né? São 47 anos. Muitas vezes aquelas pessoas mais antigas da época que já começavam o trabalho como sacerdote ou na obra de Deus, já de uma idade mais avançada, um pouco, né? Que se diz o centro da maturidade, talvez eles já tivessem partido. E como nem tinha mais adoração, os livros, as leis de Deus, a Torá, já tinha colocado de lado. Mas era princípio que era poderoso e que deveria ser utilizado para restaurar a glória e a presença de Deus. Para restaurar aquilo que era antes. Glória a Deus. Então, Davi vai buscar isso. Isso volta novamente. E aí, eles trazem da forma certa, colocam no lugar certo, estabelece porteiro, estabelece pessoas para adorar, estabelece os sacerdotes, né, para que pudesse fazer o sacrifício, não ali onde estava a arca, mas lá onde estava o tabernáculo, que estava em um lugar alto, né? Onde a arca de Deus não estava, mas lá estava ele, Zadok, fazendo o seu sacrifício cotidianamente, como era do princípio, e a presença de Deus estava sobre a vida deles, amém? Estava sobre Davi. Davi, ao introduzir a arca, né, e toda a família estava ali, depois ele colocou uma veste, um linho fino, tirou a veste real, a Bíblia diz que ele colocou uma estola sacerdotal, ele queria fazer parte daquilo, né, ele queria fazer parte daquilo, isso até é interessante, né, porque outras pessoas não poderiam, mas ele fez isso, né, ele colocou essa veste sacerdotal para fazer parte daquilo, dizer não apenas um rei, mas aqui é alguém que celebra, aqui é um servo também, é aquele que serve, aquele que celebra essa presença, e Deus viu isso, a honra que Davi dava para a sua presença. Davi se despede daquilo que traz para o olhar humano grandeza, ele se despede daquilo, desfaz daquilo, e diz: eu quero aquilo que mais importa para Deus, e o que mais importava para Deus naquele tempo era uma obra sacerdotal, porque onde estava ela, estava a presença de Deus, Deus estava recebendo o sacrifício de adoração a ele, amém? E Deus estava ali abençoando o povo, porque havia sacerdote, havia o sacrifício e havia a bênção para o povo, amém? Davi então abençoou o povo, manda todo mundo se despedir, ele vai para sua casa, abençoar a sua casa, né? E todos sabem o que aconteceu, glória a Deus. Mas quando a gente olha, né, o fato, né, por que essa arca não estava, a gente sabe que desde lá do tempo de Eli, que essa arca se perdeu, e logo após entra Saul não teve essa alegria, né, ou esse desejo, ou esse toque, ou esse desejo, Saul nunca quis honrar a Deus, né, essa que é a verdade. Todos os textos, Saul não honra a Deus. Saul não honra a palavra de Deus, Saul não obedece a palavra de Deus, né? Ele é usado por Deus, ele profetiza, né? Ele profetizou antes, ele fez coisas extraordinárias. Deus estava com o exército de Israel, Deus estava com ele. Deus é como Deus falou para Moisés: o meu anjo vai com você, mas a minha presença não vai, né? Até que Moisés então rogou mesmo pela presença de Deus, então Deus disse: então eu vou. Amém? Então, o anjo, ou seja, o espírito da guerra, o espírito que ajudava, aquele que diz: o Senhor vai na sua frente, né, como o anjo, né, estava, mas a presença não estava no coração. O coração de Saul não era um coração que honrava a Deus. Amém? Não honrava. Saul era um homem teimoso. Amém, irmãos? Saul era um homem teimoso. Saul teimava demais. Quando Deus, por duas vezes, Deus veio para confirmar o ministério dele. E na última vez, na segunda, né, ele perdeu o ministério. Uma vez, quando Deus tinha um propósito, que era desde o passado, né, de Deus jurou por Josué que iria julgar aquela nação que havia ferido Israel, quando ainda nem estava no lugar de guerra. Eles foram atacados, né, mataram algumas pessoas, e Deus então jurou ali, dizendo: hoje esse povo, que foi exatamente quando Moisés
A batalha foi terrível, o povo de Israel não estava preparado, não sabia ainda lidar com espada, não teve tempo, não sabia ainda que já ia enfrentar a pessoa, o que inimigo, onde ele estava, antes de ele chegar no terreno, né, na região ali, eles iam ser atacados. Então eles não sabiam, somente pelo poder de Deus, as mãos de Deus, Moisés estendia as mãos e Deus abençoava, baixava, eles perdiam. Então naquele dia foi grande luta, mas ainda sobrou o povo daqueles que pegaram por traição, o povo de Israel. E Deus naquele dia disse: eu tenho uma contenda com esse povo, certamente lá na frente eu acertarei a conta e vou exterminar todos. O nome deles não serão mais contados na terra. O tempo passou, muito tempo. Chegou o tempo do reinado de Saul. Deus então dá a ordem por intermédia de Samuel. Diz para Saul que vá àquela cidade. É Malequita, né? Vá àquela cidade. Destrua tudo. Todos. Exatamente todos. Saul parte para lá como o Senhor falou por boca, né, do profeta Samuel. Mas também Saul consultava Deus por meio dos profetas, né? Consultava Deus. Então ele partiu para lá e ele vai e mata todos, né? Mas tem aquele orgulho, né? Quando a gente honra a Deus, a gente tem um orgulho para querer se mostrar. A honra não quer dar honra diretamente a Deus. E a gente vendo a palavra de Deus, todas as guerras, nenhuma o povo de Israel venceu com suas próprias forças. Todas elas foram vencidas porque Deus o ajudou. Amém? Porque na verdade até hoje nós não venceríamos Satanás de forma nenhuma se Deus não desse a vitória para nós. Se Deus não fosse na nossa, se não é o que está em nós que é maior do que o do mundo, nós nunca vamos vencer. Já começamos uma guerra derrotada. Primeiro que você está lutando com quem você não está vendo. Já é um princípio, né, de destruição para você. Mas enfim, quando ele vai para lá, ele sabe, né, ele pega o rei. Ele pega os melhores despojos, né, os bois, as coisas melhores, e volta. E está lá em festa, né? Está aqui o troféu. Saul amarrou o rei, está aqui o rei. Quando o profeta chega e fala para ele: por que você não cumpriu a palavra de Deus? Ele diz: como não? Pelo contrário, eu cumpri. Não, você não cumpriu. Deus falou comigo que você não cumpriu. Não, eu cumpri. Eu só trouxe o rei. Quanto é o povo que viu o despojo que pegaram? Ele diz: mas o Senhor não permitiu isso. E aí o próprio profeta, né, e sacerdote tem que pegar uma espada e matar aquele homem para cumprir a palavra de Deus, o qual Deus não queria, obviamente, que fosse morto por mão de um sacerdote, né, por mão de um profeta, mas que fosse morto pela mão daquele que ele levantou, ungiu como rei, como soldado para fazer aquilo. Amém? E na outra vez que Deus vem confirmar o ministério dele, e que Samuel chega atrasado, que Samuel também chegava um pouco atrasado, né? Parece, né? E ele sacrifica, ele faz o sacrifício, coisa que ele não devia fazer, né? Ele faz. E naquele dia também, Deus falou: ele já fez coisa errada, ele não me ouviu. Eu estou decepcionado com ele. Eu estou triste de ter levantado ele. Eu me arrependi de ter levantado esse camarada. Eu me arrependi. Ele não ouve a minha palavra. E aí o profeta vai até ele, vai encontrar o profeta naquela expressão de honra, né? Que não é honra, honra na frente não é honra, honra tem que ser na frente e atrás, tá? Não é só na frente. Ele diz: não, você desonrou, você não ouviu a palavra de Deus. Ele diz: não, você demorou, o tempo nós acordamos tal hora, tal dia, você demorou, o povo está saindo, eu vou fazer uma coisa, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, o povo está indo embora, eu preciso celebrar isso aqui, fazer esse sacrifício, até porque eu tenho outra batalha, e se eu não fazer esse sacrifício, eu não vou ter a vitória lá. Amém? E Deus falou: hoje Deus confirmaria o seu ministério, a sua casa para sempre. E hoje ele renegou você, rejeitou e já preparou outra pessoa no seu lugar, um que é segundo o seu coração. Amém? A gente vê, irmãos, esse texto, e é muito clássico para nós de entender. Por mais que eu possa pregar, ou por mais que uma pessoa possa cantar, que alguém tenha ministérios,
que foram chamados, mas muitas vezes não foi confirmado ainda. Amém? Não foi confirmado. Não é o fato, muitas vezes, de eu pregar, e até mesmo de eu estar, o pastor aqui, nessa igreja, nem isso quer dizer que Deus já confirmou para mim o ministério. Amém? Saul, ele foi escolhido por Deus. E isso não quer dizer que não somos escolhidos, não quer dizer que todos aqui não são escolhidos, ou que as pessoas que estão por aí, que ainda não têm o seu ministério confirmado, não é escolhido. É escolhido. Deus escolheu a Saul. E ele teve o tempo de Deus vendo como que ele está agindo, como que está o coração. Deus vai lá, acho que hoje eu vou confirmar ele. Hoje eu vou confirmar. Aí ele vai lá, ele erra naquele dia, diz, não é hoje. Ele errou, ele não aprendeu. Ele não está preparado, eu não vou confirmar o ministério, ainda que faça. Ainda que é rei, ainda que luta, ainda que traz vitória, ainda que o povo aclama, ele dá a vitória para Israel. Deus diz, não vou confirmar ainda. Então Deus dá outra missão para ele. Agora eu tenho uma missão desde o passado, uma intriga que eu tenho com o povo. Eu vou dar essa missão. Dá essa missão e diz, agora eu vou confirmar ele. E ele erra novamente, né? Ou seja, lá no sacrifício, né? Ele erra novamente e então Deus não confirma o ministério dele. Amém? Então, para Deus confirmar o nosso ministério leva tempos. Muito tempo. Davi foi ungido lá. Não é só uma questão de dizer que Davi era novo, que Deus não levantou, porque Deus levantou pessoa com 7 anos depois. Amém? Deus levantou pessoa com 17 anos para reinar. E que foi, Asa, reinou extraordinário. Um cara que foi do coração de Deus também. Amém? Mas Deus tem um tempo. Davi foi ungido lá naquele período, e todos nós já ouvimos estudo aqui, o tanto de coisa que Davi passou para provar que Davi, o coração de fato, Deus poderia então confirmar, dizer, realmente ele é homem segundo o meu coração. Amém? Porque Deus provou o coração de Davi de todas as formas, e Deus achou Davi segundo o seu coração. A atitude de Davi, porque respondeu às exigências, o anseio do coração de Deus. Então, na frente de Deus, confirma Davi como homem, sim. Eu posso dizer, esse homem é segundo o meu coração. Ele cumpre a minha palavra. Ele tem mais honra para comigo do que com a sua própria vida. Amém? Ele é aquele que me honra. Eu estou acima de qualquer coisa para ele. Glória a Deus. E Deus vai confirmando o ministério de Davi aos poucos. Quando Saul morre, ele entende que, como foram ungidos por Deus, precisava reinar. E reina 7 anos em algum lugar. Mas o povo vê que Deus está com ele. E o povo então aclama. Agora queremos que você venha reinar em Jerusalém. Ele vem reinar em Jerusalém. Deus confirma o que para ele? O seu lugar é aqui, a sua posse é aqui. Quando ele traz a arca de Deus, quando ele faz a casa de Deus, quando ele faz a tenda para Deus, e ele faz a casa, ele vai crescendo, ele faz uma casa muito bela para ele, e ele olha para Deus, ele olha para a arca está numa tenda, ele diz, não, vou fazer uma casa para Deus, um templo para Deus. E quando ele coloca esse intuito, essa alegria no seu coração, dessa vez ele consulta o profeta. Ele diz, eu quero fazer uma casa para Deus. E o profeta diz, faz o que está no seu coração dessa vez. Faz o que está no seu coração, vai desse jeito, porque Deus é contigo. Glória a Deus. E quando ele começa com esse pensamento, Deus vai até o profeta e diz para ele, né? Você vai fazer uma casa para mim? Sabe que eu andei do Egito, ninguém falou de fazer casa para mim. Você falou de fazer casa para mim. Mas aonde? Como é que você vai fazer uma casa para mim? Não é? E então Deus disse, né, por boca do profeta, o Senhor mesmo fará uma casa, mas saiba que seu filho vai construir a casa, né? E aí nessa palavra, nessa passagem, Deus diz, hoje Deus confirmou a sua geração para sempre, o seu ministério para sempre diante de Deus. Amém? Ele foi confirmado como um rei anteriormente e depois ele foi confirmado como um rei para sempre. Recebendo um reinado para sempre. Depois de você, toda a sua descendência vai reinar.
E o melhor, né? O melhor de tudo, a promessa verdadeira, né? Do tronco de Jessé, vindo das entranhas de Davi, vem aquele que vai reinar depois em Jerusalém, recebendo e dando amplitude para esse templo, para esse trabalho que o próprio Davi começou, Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Deus vai confirmando o nosso ministério, a nossa vida, pouco a pouco, de acordo com o que a gente vai desprendendo. Às vezes a gente não se firmou, não recebeu ainda aquela coisa firme ali, o domínio daquele lugar. Existem coisinhas, estamos patinando em coisinha. Sempre digo que a gente não tropeça em montanha, nós tropeçamos e caímos em pedrinhas, escorregamos, né, nessas pedrinhas. E é essas pedrinhas que nos faz sair do lugar. Né? Às vezes você está aqui, você está quase encaixando aqui, pisa numa pedrinha, escorrega, vai mais para longe. Amém, irmãos? E Deus vai confirmar nos ministérios de todas aquelas pessoas. Você vê que o apóstolo Paulo, ele recebeu Jesus, o encontro com Jesus, nada maior do que esse, né, do Novo Testamento, mas ele, até os 14 anos, ele ainda está lá em Atos capítulo 13, servindo ali. Mas em Atos capítulo 13, que o Espírito vem e diz: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amém? Separa para mim. A partir de hoje eu estou confirmando o ministério desses homens. E agora é apóstolo e vai sair, vai ser enviado. Amém? Daí em diante ele é chamado sempre de apóstolo, porque Deus confirmou. Glória a Deus. E ele já fazia obra extraordinária. Paulo pregava de forma maravilhosa. Amém? Mas precisa, né, de nós passar por um processo para que Deus venha confirmar o nosso ministério. E é as coisinhas do dia a dia, das coisas que nós vivemos no ministério, que vai determinar quando Deus vai ali cumprir o nosso ministério. Aleluia! Louvado seja Deus! Então Davi, ele traz a presença de Deus de volta para perto dele, né? Nunca esteve ali como uma casa, né? Mas ele traz para perto dele a presença de Deus. E essa presença de Deus que ele trouxe, né, para perto dele, mesmo quando, né, nós sabemos que depois ele errou, ele deu uma deslizada, e ele chora por essa presença, né? Eu não quero que o Senhor retire isso de mim, retira tudo, menos isso, né? Deixa a presença, eu não quero perder o que eu adquiri por estar perto do Senhor. Eu adquiri o teu Espírito por estar perto de ti. Eu recebi algo do Senhor. Eu me tornei muito próximo, semelhante a ti. Amém? E vocês sabem que discípulo, né? Discípulo, às vezes a gente fala muito discípulo, né? Mas é muito profundo. Que discípulo é diferente, né, de aluno, né? Aluno diz que absorve, né? O texto lá, que é o hebraico, né? Absorve o conhecimento do professor. Você vai lá e absorve o conhecimento. Igual o aluno vai na escola, né? Absorve o conhecimento. Você não tem nada a ver com aquele professor. Então você pegou de lá o conhecimento, o ensino que ele te ensinou. Mas quanto o discípulo, a ideia é que ele absorve aquela pessoa, sabe? Ele se torna parecido com aquela pessoa. Ele é igual àquela pessoa, reflete em caráter daquela pessoa, reflete nos conhecimentos que aquela pessoa tem. Então a presença de Davi diante da arca, ou a presença de Deus ali na arca, refletiu muito sobre Davi. Davi teve essa vida com Deus diferente de todas as outras pessoas. Davi teve revelação profunda com Deus. Esse estar, né? E é ele que escreve, né? O segredo do Senhor são para aqueles que o temem, né? Ele escreve: o segredo do Senhor é para aquele que o teme. Muito segredo Deus revelou a ele, segredo que não revelou para outros profetas. Amém? Por quê? Porque ele teve do lado de Deus. E essa seja a nossa alegria de poder, esse desejo, esse coração de ter o Senhor, de dizer: Senhor, eu quero estar perto de Ti. Como diz o irmão Jonas, fazer todo mundo faz, mas fazer dentro da vontade de Deus é diferente. Amém? Fazer dentro da vontade de Deus é diferente. E a gente vê que Davi, depois, né, ele vai sair para as guerras, ele diz: Senhor, eu vou para essa guerra ou não? Diz Deus: vai, mas só que você não vai por aí por onde você ia. Você vai entrar por detrás, né? Aí aquele nome que eu falei, a boboeira, né?
Você vai entrar por meio dessas abóboras. Quando você ouvir um barulho no meio dessas abóboras aí, você viu um barulho no meio dessa vegetação, você pode partir, porque o Senhor saiu na sua frente. A glória a Deus. Quando você vê o barulho, sai, porque Deus saiu na sua frente e já te entregou nas tuas mãos todo esse exército. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa comunhão, essa comunhão com Deus de andar, firmar os passos do homem bom. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.